Muito bem, meus irmãos, nós vivemos em um tempo em que a palavra arrependimento perdeu parte do seu peso. As pessoas se desculpam rapidamente, mas raramente assumem a responsabilidade profunda pelos seus atos. Nas redes sociais, um pedido de perdão pode acontecer assim de uma forma muito rápida, mas no dia a dia, na prática, nem sempre há de fato verdadeiro arrependimento. Qual foi a última vez que você fez algo realmente sério contra alguém? Quem sabe prejudicou a vida dessa pessoa. E foi lá a esta pessoa realmente arrependido. E reconheceu o seu erro, pediu perdão. Qual foi a vez que alguém fez algo contra você? E reconhecendo o erro, foi até você e pediu perdão. Alguém que magoou profundamente. Como é que nós podemos identificar os sinais de um arrependimento verdadeiro? Quais as consequências de um arrependimento genuíno? Hoje nós vamos prosseguir um pouco mais na história de José do Egito. Estamos chegando ao capítulo 44. Se você quiser, pode deixar a sua Bíblia aberta neste capítulo. E no capítulo seguinte, nos 15 primeiros versículos, nós chegamos ao ponto mais alto, ao ápice da história de José. Quando ele vai revelar a sua identidade, quando vai acontecer uma verdadeira reconciliação entre ele e os seus irmãos. E um fator importante, para que essa história chegasse a esse desfecho, tem a ver com arrependimento verdadeiro. No sermão de domingo passado pela manhã, nós deixamos José e os seus irmãos numa festa, num banquete, no qual ele ainda não tinha se revelado, mas ele já revelava o seu coração generoso, acolhendo bem os seus irmãos, libertando Simeão, abraçando Benjamim, dando ali aquela festa. E agora, no dia seguinte, os irmãos vão voltar para casa. Mas José entende que antes de revelar-se aos seus irmãos, ele deve fazer um teste com eles. Um teste final. Eu creio que Deus estava conduzindo José nesta jornada, a fim de que os seus irmãos pudessem trilhar o caminho do verdadeiro arrependimento. No dia seguinte, então, os irmãos, com os seus animais abastecidos, agora num ambiente leve, tranquilo, eles partem. Mas eles não sabem o que José tinha feito. Isso está registrado aí nos primeiros versículos do capítulo 44, quando nós lemos assim. Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puderem carregar, e coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Depois coloque meu copo de prata na boca do saco do mantimento do mais novo, junto com o dinheiro dele. E o administrador fez tudo como José ordenou. Obviamente, os irmãos de José não sabiam disso, que estava sendo feito por trás deles. E eles estão voltando para casa, felizes, animados, tudo deu certo. Mas eis que de repente eles veem uma poeira lá na estrada, e parece que vem lá uma caravana atrás deles, e de fato é o administrador do palácio. Eles ficam surpresos o que aconteceu, eles dizem: olha, um de vocês roubou o copo de prata do nosso vice-governador. E essa pessoa tem que ser punida. Eles disseram: é claro, pode matar e a gente ainda fica como escravo. Porque eles tinham certeza de que nenhum deles faria uma loucura daquela. E aí eles foram olhando então, fazendo a inspeção, a vistoria, saco por saco, um por um, do mais velho ao mais novo. E eles estavam tranquilos. Mas quando chegou no último, exatamente de Benjamim, aquele filho que tinha sido mais recomendado, que pudesse ser trazido em segurança de volta para casa, nele encontraram este bendito copo de prata. E aí os irmãos ficaram atônitos. Eles ficaram desesperados. Como isso pode acontecer? E lá no versículo 13 desse capítulo 44, nós lemos que quando os irmãos viram isso, rasgaram as roupas e depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade.
Por que eles rasgaram as suas roupas? Porque este era um simbolismo, essa era uma prática cultural. Quando a pessoa se encontrava diante de uma grande tragédia ou de uma grande dor, quando havia uma situação de luto, por exemplo, as pessoas rasgavam as suas vestes, ou quando havia um quebrantamento muito grande, as pessoas rasgavam as suas vestes, num gesto simbólico de que eles estavam como que rasgando e despedaçando o próprio coração. Então eles se veem diante de uma tragédia, porque tudo o que eles não queriam é que acontecesse alguma coisa justamente com Benjamim. Eles rasgam as suas roupas juntas, unidos, indicando que estão fazendo agora algo completamente diferente do que fizeram no passado. E eles então, todos voltam para o Egito, para onde José estava. E agora aquele que os havia acolhido tão bem no dia anterior, se dirige para eles de uma forma ríspida. José os questiona rudemente. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês me roubaram? Vocês acham que eu não iria descobrir? E eles então se propõem a ficarem como escravos. Eles não têm alternativa. Mas José rejeita essa proposta e diz, não, de forma alguma. Apenas aquele que foi o ladrão é que vai ficar aqui como prisioneiro. Vocês podem voltar para casa. Mas na verdade ele estava fazendo um teste com eles. Ele queria saber se aqueles irmãos iriam reagir da mesma maneira que tinham reagido tantos anos atrás. E aí eles ficam desesperados. E Judá então inicia um diálogo com esse homem tão poderoso. Ele diz, meu Senhor, o que podemos dizer? Que explicação nós podemos dar? Como nós podemos provar a nossa inocência? Deus está nos castigando por nossa maldade. Observe essa declaração de Judá. Nós podemos perceber aqui claramente que ele está nesse processo do verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento reconhece a verdade sobre o passado, mesmo quando é injustamente acusado no presente. Vou repetir. O verdadeiro arrependimento reconhece a verdade sobre o passado, muitas vezes, mesmo quando é injustamente acusado no presente. Ele está dizendo, nós somos inocentes do roubo desta taça. Mas, ao mesmo tempo, ele sente, nós fizemos algo lá no passado que nós não resolvemos. Nós mentimos para o nosso pai, nós escondemos a verdade, e o Espírito Santo vai trazendo à tona essa culpa que eles carregavam durante 20 anos. Esse silêncio que eles guardaram. Eles nunca se dispuseram a contar para Jacó o que tinha acontecido, ou até mesmo irem ao Egito em busca do irmão, saber se ele ainda existia. E agora, diante da crise com Benjamim, aquela ferida é reaberta. E nós temos aqui, então, uma consciência sendo despertada. Veja só o que ele diz. Que explicação podemos dar? Como podemos provar nossa inocência? Ele está dizendo o seguinte, diante desta acusação do roubo, nós somos inocentes. Mas lá no seu coração ele dizia, diante de Deus nós somos culpados. Por isso que ele diz, como é que Deus está nos castigando por causa disso que fizemos lá atrás? Inocentes diante da acusação egípcia, culpados diante de Deus. Observe então o paradoxo desta acusação. Eles não tinham roubado a taça de prata, eles não acreditavam que Benjamim tivesse feito isso, e de fato ele não tinha feito, mas ao mesmo tempo eles se sentiam culpados por aquilo que tinham feito tantos anos atrás e não tinham tratado isso devidamente. Esta era a maldade. Um coração verdadeiramente arrependido deixa de fugir da própria história. Quando ele diz, Deus está nos castigando pela nossa maldade, ele está admitindo que foi feita uma maldade. E esse arrependimento elimina todas as defesas e justificativas. O reconhecimento do erro, mesmo que seja um erro lá do passado, é fundamental para que o verdadeiro arrependimento floresça. Muitas vezes, especialmente nos conflitos familiares, nós somos acusados injustamente. E focamos muitas vezes mais em nossa defesa. E deixamos de reconhecer aquilo em que temos falhado e que temos errado. Em situações de conflitos com outras pessoas, muito dificilmente nós somos totalmente inocentes e ao mesmo tempo totalmente culpados.
é muito comum no contexto de casamento, de conflitos no contexto do casamento. O que acontece? Às vezes nós somos acusados de fazer uma coisa que nós não fizemos, ou que fizemos com a motivação errada, e nós então nos desesperamos tentando justificar aquilo que nós cremos que é verdade, aquilo que nós sabemos que é verdade. Mas por outro lado, nós não somos capazes de simplesmente dizer, eu errei, eu falhei. Ou então, quando dizemos, eu falhei, a gente diz assim, eu falhei, mas... E esse mas anula tudo. Eu fico pensando em quantos conflitos seriam resolvidos, em quantos problemas seriam solucionados, em quantas mágoas seriam retiradas, simplesmente se você tivesse a capacidade de dizer assim, eu errei, ponto final. Sem tentar justificar, sem tentar transferir culpa, sem tentar apontar outras coisas que não vêm ao caso, até mesmo alguma acusação injusta naquele momento. Quando você então experimenta o verdadeiro arrependimento, você não minimiza a sua culpabilidade dando explicações, tentando provar que não tinha alternativas para você fazer o que fez, tentando provar que as circunstâncias lhe obrigaram a agir daquela maneira. Quando você experimenta o arrependimento verdadeiro, você assume o que fez de errado e ponto final. Em todos os relacionamentos, principalmente no contexto do casamento, quantos relacionamentos permanecem quebrados? Quantas mágoas vão se acumulando? Quantas vezes a chama do amor vai se apagando, simplesmente porque a pessoa não é capaz de dizer, eu realmente errei. Você não precisa ficar remoendo as culpas do passado, mas você precisa tratar com aquilo que já aconteceu. Porque aquilo que aconteceu lá atrás, muitas vezes interfere no que está acontecendo hoje. O verdadeiro arrependimento leva você a pedir perdão às pessoas, a tentar reparar aquilo que é possível ser reparado, tendo uma ação do Espírito Santo na sua vida. Ouvindo essa mensagem hoje, você é capaz de pensar em situações que foram mal resolvidas, que não foram resolvidas na sua vida, com as pessoas que você ama, coisas que você fez ou falou. Considere, sob a iluminação do Espírito Santo de Deus, procurar essas pessoas, esses familiares, seus amigos, e lhes pedir perdão. José é o primeiro ministro do Egito, o homem mais importante na hierarquia. Depois de Faraó, ele é firme em sua proposta. Apenas o homem que roubou o copo será o escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Como é que eles podiam voltar em paz para a casa do pai sem Benjamim? Anos atrás, eles certamente aceitariam essa proposta sem dificuldade. Porque fazendo o que eles fizeram, tinham feito algo muito pior, enganado, traído, mentido. Mas o arrependimento estava no coração deles. E agora, numa situação similar, Judá especialmente, representando todos os irmãos, revela que o coração deles tinha mudado. Porque o arrependimento não é simplesmente você admitir o seu erro. Não é você simplesmente admitir a sua culpa. Isso é fundamental, isso precede o arrependimento. Até mesmo quando nós nos convertemos, para que a gente possa se arrepender, a gente precisa primeiro admitir a nossa condição de pecadores. Mas isso não é tudo. O verdadeiro arrependimento leva a uma mudança de atitude. Eles estão diante de uma situação similar. Proteger ou não um irmão, cuidar ou não do irmão mais novo. Mas a postura deles muda. Judá, se dirigindo àquele homem tão importante, faz uma recapitulação do que tinha acontecido. Ele recorda a primeira vez que eles estiveram no Egito, que foram honestos e transparentes. Na medida que José ia fazendo as perguntas, eles foram inocentemente respondendo. E depois, então, eles cumpriram o trato, levaram o irmão. Mas eles disseram para José, mas isso nos custou muito caro. Não foi fácil para a gente convencer o nosso pai Jacó para que ele liberasse Benjamim.
e ele citou literalmente aquilo que tinha conversado. Aquela conversa difícil, aquele dilema sobre o qual nós falamos aqui. Judá reproduz isso diante de José, dizendo o seguinte: então meu pai nos disse, como você sabe, minha mulher teve 2 filhos, e um deles foi embora e nunca voltou. Sem dúvida foi despedaçado por algum animal selvagem, nunca mais o vi. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele e lhe acontecer alguma coisa, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. Interessante isso aqui, com detalhes. Ele vai lembrando a história, e agora José está relembrando a sua própria história, e ele está sabendo qual a versão que os filhos deram sobre o desaparecimento dele. Ele está ouvindo ali atentamente o relato do irmão, e o seu coração remoendo por dentro, porque ele tinha um coração gracioso. E Judá conclui a sua fala diante daquele homem que tem o poder de decidir o destino dele, dizendo o seguinte: agora, meu senhor, eu não posso voltar para a casa de meu pai sem o rapaz. A vida do nosso pai está ligada à vida desse rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos de fato responsáveis por mandar para a sepultura o seu servo, nosso pai, em profunda tristeza. Meu senhor, garantia ao meu pai que levaria o rapaz de volta. Disse-lhe: se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz e que o deixe voltar com os irmãos dele. Pois como poderei voltar ao meu pai sem o rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Que palavra, que disposição para assumir o lugar do irmão, para que o irmão pudesse voltar para casa. A transformação é evidente. De um egoísta, ele se tornou intercessor. De um traidor, ele se tornou um protetor. O arrependimento verdadeiro, meus irmãos, ele sempre gera uma nova postura. Não é apenas um remorso. Não é apenas uma tristeza. Não é apenas um lamento. A mudança de atitude é uma das maiores evidências de uma ação de Deus no nosso coração. Quando nos arrependemos verdadeiramente diante de uma situação que nos convida a errar no mesmo erro, a agir pecaminosamente como agimos antes, mas nós agimos de uma forma diferente, então isso é uma evidência de verdadeiro arrependimento. Se você cai sempre no mesmo erro permanentemente, é muito provável que algumas vezes você de fato não se arrependeu. E quando nos arrependemos verdadeiramente, somos até capazes de gestos generosos, sacrificiais, porque o verdadeiro arrependimento coloca muitas vezes o bem do outro acima do nosso próprio bem. Judá demonstra aqui um amor sacrificial. Eu fico no lugar dele, mas eu não posso voltar para casa sem Benjamim. Ele pensa na dor do coração do pai. Ele pensa na sua hombridade, na sua palavra. O que ele fazia ou ele fez, ele não vai fazer mais. O que deixou de praticar quando reconheceu que era um pecado, ele agora mudou a postura. E eu e você? Chegamos ao arrependimento nesse mesmo nível? Diante de erros que cometemos? Reconhecemos quão grave foi, dissemos: eu não quero mais fazer isso de forma alguma, eu vou mudar minha atitude verdadeiramente. E assim chegamos ao capítulo 45 do livro de Gênesis. Depois deste enfático e emocionante discurso de Judá, que demonstra claramente o arrependimento do seu coração, o texto nos traz algo especial que eu quero ler, porque o autor bíblico dá detalhes que me impressionam. Diante desta revelação de toda a história, diante dessa recordação, José está ali sofrendo por dentro, mas ao mesmo tempo sentindo que é o momento de fazer algo muito especial. E a Bíblia diz o seguinte, Gênesis 45. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes: saiam todos daqui. Assim que ficou a sós com seus irmãos, lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios ouviram e logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José. E ele disse aos seus irmãos: meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram espantados.
ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. E ele prossegue então, explicando como a providência de Deus agiu em toda a sua história. Ele pede que os seus irmãos voltem a Canaã para trazer o seu pai, porque ele queria ter o seu pai ali consigo, juntamente com toda a sua família. E esse encontro memorável termina assim: chorando de alegria, José abraçou Benjamim, e Benjamim também abraçou e chorou. Então José beijou cada um dos seus irmãos e chorou com eles, e depois os irmãos conversaram à vontade com ele. O que nós podemos aprender sobre arrependimento com esse maravilhoso desfecho? Porque o arrependimento verdadeiro abre o caminho para que você possa experimentar plenamente o perdão. O perdão já estava no coração de José há muito tempo, mas de alguma forma ele segurou a manifestação desse perdão, para que pudesse haver da outra parte um arrependimento completo. O arrependimento verdadeiro, quando expresso, ele abre esse caminho para o recebimento do perdão. Assim como aconteceu com eles, acontece no nosso relacionamento com Deus. José percebeu claramente que eles não eram os mesmos. José percebeu que eles reconheceram o pecado que eles tinham cometido, não apenas de vender o irmão, mas de esconder essa situação durante tantos anos. E eles agora têm um novo compromisso. Um compromisso de empatia, de solidariedade, de sacrifício para com o irmão Benjamim. Estes sinais de um verdadeiro arrependimento levaram então José a revelar a sua identidade verdadeira. Observe a cena detidamente. Inicialmente, eles devem ter ficado com muito medo quando José disse: sai todo mundo da sala, o que ele vai fazer conosco? Não podia imaginar. E de repente eles veem aquele oficial egípcio irromper em lágrimas, que não foram apenas lágrimas silenciosas, um pranto efusivo. E a palavra mais surpreendente que eles podiam ouvir: eu sou José. E eles ouviram essa declaração em sua própria língua. E eles ficaram paralisados, perplexos. Como é isso? E diante desta hesitação deles, ele chega perto de mim, dê-te um abraço. Olha, sou eu mesmo. Apesar de não estar com aquela barba característica, estar com essa aparência de um egípcio, sou eu. É impossível descrevermos completamente o que se passou no coração deles naquele momento. E José reinterpreta o que eles fizeram com ele. Não joga na cara deles o passado, mas coloca Deus na equação. Foi Deus que me enviou diante de vocês para lhes preservar a vida. Eles estão arrependidos. E o verdadeiro arrependimento nos conecta com aquele que é capaz de nos dar perdão. Foi assim com José, é assim também no nosso relacionamento com Deus. Mais adiante, no último capítulo de Gênesis, encerrando toda essa história, José ainda vai dar mais explicações sobre como Deus agiu em tudo isso. Mas hoje, eu quero focalizar esta atitude de arrependimento que nós vemos na vida dos irmãos de José. Arrependimento verdadeiro que implica em reconhecimento da culpa, sem desculpas. Arrependimento verdadeiro que significa mudança real de atitude, agir diferente do que agia antes. Arrependimento verdadeiro que abre caminho para uma intimidade com aquela pessoa a quem ofendemos, que abre o caminho para a reconstrução, para o relacionamento, para a reconciliação, que abre caminho para receber o perdão pleno. Neste tempo do Natal, é um tempo propício para olharmos o que fizemos ao longo do ano. Percebermos que talvez magoamos algumas pessoas e deixamos algumas situações em aberto ao longo do caminho. Ofendemos alguém com uma palavra,
com um gesto, ou até mesmo com uma omissão. Esse é um tempo de reflexão. E é um tempo para que você possa se arrepender verdadeiramente. E terminar o ano bem, em reconciliação. Descobrindo mais de perto quem é Deus. E descobrindo o amor de Deus e a graça de Deus nas pessoas, nos relacionamentos, com as pessoas com quem você convive. Que assim seja na vida de cada um de nós. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. E reflita se você tem alguma situação que envolve isto. Arrependimento, pedido de perdão. Ou talvez alguém que você deva ter a atitude que José teve. A atitude que Deus tem para com você. É de perdão. E peça a Deus que esse ambiente de arrependimento verdadeiro produza reconciliação. Reconciliação plena. Peça a Deus isso agora para a sua vida, meu irmão. Querido Pai, o povo coloca diante de Ti agora. Está nos seus corações. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito coloque no coração de cada um o desejo e a atitude necessárias à luz daquilo que foi apresentado nesta manhã por meio da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar mais uma canção que é uma confissão, pedindo que Deus renove no nosso coração o primeiro amor.